Oi, gente! E aí? Tudo bem? Pessoal, estamos de volta para mais uma aula de Química e continuando o nosso assunto sobre propriedades periódicas. Eu sou a professora Joyce Neves de Souza e nesta aula contaremos com as contribuições da Camila Ferreira, tá? Vocês vão ver alguns desenhos aí nas figuras, graças a Camila Ferreira, da turma do primeiro A. Muito obrigado, Camila, e vamos nos divertir, gente. Pessoal, na nossa última aula nós vimos raio atômico, né? O raio atômico, ele também está relacionado ao tamanho do átomo. E lembra que em uma tabela periódica, o raio atômico ele cresce da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, tá? E de cima para baixo quando eu considero os grupos. Beleza? Hoje nós vamos continuar falando de propriedades periódicas e vamos falar de energia de ionização. O que é a energia de ionização? É a energia necessária para se retirar um elétron de um átomo ou íon isolado no estado gasoso. E aí tá uma das ilustrações da Camila, né? E aí o rapazinho tá tentando retirar um elétron, né? E aí? Bom, para ele retirar esse elétron, o que, que vai ter que acontecer? Esse rapaz, ele tá suando a camisa, ele vai ter que gastar energia para retirar esse elétron. Essa energia que ele está gastando para retirar esse elétron, a gente chama de energia de ionização. Ou seja, o átomo vai ter que receber uma energia para liberar um elétron, tá? E aí, cuidado, gente, presta atenção. Antes da seta, né, eu tenho o átomo no estado gasoso, o átomo neutro, o átomo. Ele recebe um elétron, ou recebe, perdão, recebe uma energia, tá? E aí ele forma um cátion. E aí esse elétron é liberado aí. Então, para um átomo liberar um elétron, ele recebe uma energia, tá? Essa energia se chama energia de ionização. É a energia para se retirar o elétron aí. É a energia que o rapazinho vai gastar ali. Isso é só ilustrativo, tá? Não existe isso de uma pessoa retirar elétrons de um átomo, tá? Só ilustrativo. Mas para nós aqui que é interessante a gente saber o conceito, o que é, e saber como varia essa energia de ionização ao longo da tabela periódica. Em um grupo, né, quem tem maior energia de ionização, né? Aí a gente pega alguns elementos, o lítio, rubídio, césio, né? Ou em um período, né? Quem tem maior energia de ionização? O lítio ou o boro ou o nitrogênio, nitrogênio ou flúor. É interessante a gente saber quem é que tem mais energia de ionização, tá? E aí, para te responder isso aí, eu vou pegar alguns elementos aí do primeiro grupo, né? Vou pegar aí o lítio e vou desenhar o átomo de lítio. Tem um núcleo com 3 prótons e 3 elétrons aí. E vou desenhar também o átomo de sódio. Bom, nós já sabemos que o lítio ele tem menor raio, porque tem menores camadas, tá? Agora preste atenção, se eu quero retirar um elétron aqui, eu tenho que fornecer energia para o átomo. Agora preste atenção que eu tenho um núcleo positivo aqui no meio, miolinho núcleo, e um elétron aqui distante desse núcleo, tá? Uma certa distância aí. Agora observa aqui, gente, eu também tenho um núcleo positivo e um elétronzinho distante desse núcleo. Qual desses átomos, no átomo menor ou no átomo maior, que eu vou gastar mais energia para retirar um elétron, hein? Isso, no menor ou no maior? Muito bom. No menor, muito bom. Porque, gente, olha só, presta atenção, a ideia não é retirar o elétron do átomo, separar o elétron do núcleo. Observa que o elétron aqui, ó, ele está bem próximo da parte positiva. Você já tentou separar um ímã quando ele está perto um do outro? Isso. Quando está perto, tá vendo que o elétronzinho está próximo do núcleo? Quando está perto, o que, que acontece? A gente gasta mais energia para separar esses ímãs. Ou seja, se o átomo é pequeno, significa que o elétron está mais próximo do núcleo, o negativo está mais próximo do positivo, e aí a gente gasta uma maior energia de ionização. Agora, se o átomo é grande, o elétron está distante do núcleo, então retirar esse elétron gasta menos energia, uma energia menor de ionização. Ou seja, quanto menor o átomo, tá? Ou menor o raio, né? Quanto menor o átomo, maior será a energia de ionização. Beleza? A mesma coisa a gente pode pensar em relação aos períodos, né? Por exemplo, se eu pego o átomo de lítio,
O átomo de lítio, eu já expliquei isso para vocês, ele é maior que o átomo de flúor. E aí, qual desses elétrons que vai ser mais fácil, mais difícil retirar? Com certeza vai ser o de flúor, porque ele está mais próximo do núcleo, olha aí a distância, tá? Então, retirar esse elétron aqui, ó, eu vou gastar mais energia, tá? Agora, retirar esse elétron aqui, como ele está mais distante do núcleo, eu vou gastar menos energia. A energia de ionização aqui vai ser menor. Ou seja, a energia de ionização, ela é contrária ao átomo, né? Ao raio. Quanto menor o raio, nossa, pensa, o átomo pequenininho, o núcleo está mais exposto. Ou seja, esse núcleo atrai mais fortemente os elétrons. Quanto menor o raio, maior a energia de ionização. Então, a energia de ionização em um grupo ela cresce de baixo para cima e em um período ela cresce da esquerda para a direita. E a gente já consegue responder, né? Quem tem maior energia de ionização? O lítio ou o rubídio? O lítio está mais para cima. O lítio ou o carbono? O carbono está mais para a direita, seguindo a setinha aí. O carbono ou o flúor? Com certeza o flúor, tá? Então guarda isso. Energia de ionização, ela cresce de baixo para cima e da esquerda para a direita, contrária ao raio, tá? Bom, outra coisa que você tem que saber sobre energia de ionização. Olha só, eu tenho um átomo de magnésio, né? E eu já fiz a distribuição eletrônica do átomo de magnésio. Minha caneta tá aqui. E aí o átomo de magnésio, ele tem uma, duas, três camadas. Na camada de valência do átomo de magnésio, na camada de valência, eu tenho quantos elétrons? 2 elétrons, beleza? Bom, na última camada, se vocês quiserem desenhar o átomo, vocês vão enxergar isso melhor, tá? Tá aí o átomo que tem 12 prótons no núcleo, 12 cargas positivas. Na primeira camada, 2 elétrons, na segunda, 8 e na última, 2 elétrons, beleza? Agora, presta atenção num detalhe aqui, gente. Quando eu retiro o primeiro elétron do magnésio, eu gasto, quando eu retiro o primeiro, 738 quilojoules de energia por mol para retirar o primeiro elétron. 738. Para retirar um segundo elétron, né, retirei um elétron, virou Mg+. Agora eu vou pegar esse Mg+, e retirar um segundo elétron, tá? Aí eu vou gastar 1451. Observa que retirar o segundo elétron eu vou gastar mais energia. Justo, né, gente? Se eu retiro esse primeiro elétron, né, gasta aí uma primeira energia de ionização. Gasto aí uma energia de ionização. Agora, se eu retiro esse elétron e agora eu vou retirar um segundo, eu tenho 12 cargas positivas, prótons, atraindo menos elétrons. Então, a atração é mais forte. Então, retirar um segundo elétron, eu vou ter que gastar mais energia, tá? Porque aí a atração pelos 11, né, remanescentes vai ser mais forte. Agora, retirar um terceiro elétron, gente do céu, agora que são elas. Retirar um terceiro elétron, eu vou gastar uma terceira energia de ionização, tá? E aí, adivinha quanto mais ou menos que vai dar isso aí? 7.733. Nossa, aumentou muito. Daqui para cá meio que dobrou. Agora daqui para cá aumentou quase 5, 6 vezes quase. E aí aumentou muito. Por que aumentou muito? Por que essa terceira energia de ionização, pessoal, ela é muito maior, muito mais acentuada? Gente, por quê? Presta atenção. Por quê? Presta atenção. Quantos elétrons o magnésio tinha na camada de valência? 2. Retirar os elétrons da camada de valência, tirar o primeiro, tirar o segundo, tranquilo. Quando eu vou para uma camada mais interna, retirar elétron dessa camada mais interna aqui, ó, o gasto de energia passa a ser muito maior. Então, retirar o primeiro, aqui, ó, o primeiro, retirar o segundo, tranquilo. Agora, quando eu tiro da outra camada, uma camada mais interna, o aumento da energia aqui passa a ser bem maior, tá? Então, primeira conclusão que eu tenho aí, retirar o primeiro elétron, né? O segundo elétron é sempre um gasto de energia maior que o primeiro. Retirar o terceiro é sempre maior que o segundo. E se for retirar o quarto, quinto, sexto, sétimo elétron, as energias de ionização sucessivas são sempre maiores que antecessores. Sempre, sempre, sempre.
tá? Então, retirar o segundo é maior que o primeiro, retirar o terceiro é maior que o segundo, retirar o quarto é maior que o terceiro, e assim em diante, tá? Deixa eu ver se vocês entenderam o que eu falei. Vamos resolver o exercício sobre isso aí. Olha só. Deixa eu apagar isso aqui. O feio. Meninos, dá uma olhada nessa tabela aí, tá? Dada a tabela com os dados das 9 primeiras energias de ionização de diferentes átomos, inicialmente neutros no estado gasoso, tá? Olhando a tabela aí, responda. Quantos elétrons cada átomo tem na camada de valência? E aí, pessoas? Me ajuda. Pessoal, deixa eu selecionar aqui. Isso aqui, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ver onde está aumentando. Tá vendo que aqui eu descobri que o átomo só tinha 2 elétrons na camada de valência? Por que eu descobri que ele só tinha 2 elétrons na camada de valência? Porque retiraram o primeiro e o segundo foi tranquilo. O terceiro já não foi tão fácil, então é uma camada mais interna. Ele tinha 2 elétrons. Agora dá uma olhada nessas energias. Por exemplo, o sódio, né? Retirar o primeiro elétron aqui, tranquilo. Retirar o segundo é tranquilo. Retirar o primeiro eu gastei 496, gente. Retirar o segundo, eu vou gastar aí 4.563. Nossa, aumentou demais. Era 400, era 500, 400. Foi para 4.000, aumentou 9 vezes. Ou seja, esses elétrons que estão de cá, ó, pertencem a uma camada mais interna. Estou entrando em uma outra camada. Então, conclusão que eu tenho referente ao sódio, ele tem um elétron na camada de valência, tá? Por que, Joyce, que ele tem um elétron na camada de valência? Gente, porque retirar um elétron foi fácil. Retirar o segundo significa que eu estou entrando em uma outra camada, ou seja, ele só tem um elétron para ser facilmente retirado, tá? Aí eu vou olhar pela facilidade de retirar elétrons. Agora, dá uma olhada no magnésio, gente. Retira o primeiro. Retirar o primeiro elétron, eu vou gastar 738. Para retirar o segundo, 1.451. Meio que dobrou, né? 700 para 1.400 dobrou. Para retirar o terceiro elétron, gente, agora eu já vou para 7.700. Nossa, aumentou 5 vezes, gente. Nossa, aumentou muito, tá? Se aumentou muito, significa que eu vou gastar muito mais energia. Por que eu vou gastar mais energia? Porque eu estou numa camada mais interna. Ou seja, esse átomo aqui, ó, tem quantos elétrons facilmente retirados? 2. Opa, ou seja, ele tem na sua camada de valência 2 elétrons, tá? Agora vamos analisar o alumínio, né? Olha a primeira energia de ionização do alumínio, 578. Agora, a segunda energia de ionização, 1.817. Aumentou 3 vezes mais, né? O triplo. Daqui para cá, de 1.800 para 2.000, aumentou pouquinho, nem chegou a dobrar. Agora, gente, de 2.700 para 11.578, nossa, agora aumentou demais. Se aumentou demais, esses elétrons são mais difíceis de retirar. Por que eles são mais difíceis de retirar? Porque estão numa camada mais interna. Então, aonde tiver um salto de energia, significa que eu estou saltando de uma camada para outra, tá? Ou seja, o alumínio, ele tem quantos elétrons na camada de valência? 2, 3, porque só 3 foi fácil de retirar. Tenta fazer do silício, vai. Primeiro elétron, 789, tranquilo. Segundo, aumentou muito? Não, o dobro, não. Aqui, aumentou muito? Não, também não. 3.000, 1.500 para 3.000? Não. De 3.000 para 4.000? Não. Agora de 4.000 para 16.000, gente. Aumentou muito? Aumentou muito. Aonde tem esse salto de energia, significa que eu estou numa camada mais interna. Ou seja, esse átomo aqui, ó, tem 4 elétrons fáceis de retirar. Ou seja, na sua camada de valência tem 4 elétrons. Eu esqueci de colocar o outro aqui. 3 elétrons, tá? Aqui, gente, fósforo. O primeiro elétron, 1.000. Segundo, 1.903. Terceiro, 2.912. O quarto, 4.000. Opa, 2.000 para 4.
2.900 para 4.000 não aumentou muito não. 4.000 para 6.000 aumentou muito não. Agora de 6.000 para 21.000, opa, aí aumentou. Quando triplica, quase quadriplica, gente, aí eu posso pensar o seguinte, já começou a aumentar. E aí, olha só, quantos elétrons do fósforo foram fáceis de retirar? 5, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Ou seja, ele tem quantos elétrons na camada de valência? 5 elétrons, tá? O enxofre, gente, retirar o primeiro. Tirou, gastei 1.000. 1.000. Retirar o segundo, pessoas. O primeiro 1.000, o segundo 2.000, o terceiro 3.000, 4.000, 7.000, 8.000, 27.000. Ah, aumentou demais. Então, o enxofre tem quantos elétrons na camada de valência? 6. Eita, tá na ordem aí, né? Olha o cloro, gente. 1.200, 2.200, 3.800, 5.000, 6.000, 9.000, 11.000, 33.000. Opa! Quantos elétrons são fáceis de retirar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Daqui para cá é impossível. 7 elétrons. Então, gente, só pelo número onde está aumentando, eu sei que eu já estou... onde aumenta muito, eu estou falando de uma camada de valência. Então, pelos números, eu consigo prever quantos elétrons o cara tem na camada de valência. A título de curiosidade, gente, pode ser que o exercício fale o seguinte. Por exemplo, a pessoa que tem, o elemento que tem um elétron na camada de valência está em qual grupo? Quem tem um elétron na camada de valência pertence ao grupo 1. Quem tem 2 elétrons na camada de valência pertence ao grupo 2. Quem tem 3 elétrons na camada de valência pertence ao grupo 13, tá? Quem tem 4 elétrons na camada de valência pertence ao grupo 14, ok? É bom saber isso aí, porque tem exercício que a gente vai usar isso aí, tá? Então, respondemos a número 1 e mais um para encerrar. Número 2. A energia de ionização é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo ou íon isolado no estado gasoso. Para determinado átomo, é possível retirar cada um dos seus elétrons e determinar a energia envolvida no processo. Beleza. E aí tem a energia para retirar o primeiro elétron, o segundo, tá. A análise desses valores de energia permite inferir sobre a disposição desses elétrons na eletrosfera. Estão representados a seguir as 8 primeiras energias de ionização para o elemento X. Considerando que o elemento X pertence ao terceiro período da tabela periódica, o seu símbolo é o quê? Bom, ele está no terceiro período, né? Agora, quantos elétrons? Se eu souber o número de elétrons que ele tem na camada de valência, eu sei o grupo. Lembra que eu acabei de discutir isso com vocês? Quem tem um elétron na camada de valência está no grupo 1. Quem tem 2 elétrons na camada de valência está no grupo 2. Quem tem 3 elétrons na camada de valência está no grupo 13. E assim sucessivamente. E aí, Joyce, mas como é que eu vou saber quantos elétrons ele tem na camada de valência? Gente, é só ver onde é que tem salto de energia. Compara esses números aí pra gente. Primeiro, 786. Depois, 1577. Aumentou muito? Não, meio que dobrou, tá? 1.500 para 3.000, dobrou. 3.000 para 4.000, aumentou muito? Não. Agora, 4.000 para 16.000, gente, aumentou muito? Aumentou. Então, esse elétron aqui, ó, esses elétrons aqui, o que é mais difícil de retirar, significa que são elétrons de uma camada mais interna. Quantos elétrons o cara tem na camada de valência? Quais são mais fáceis de retirar? Observa aí os números. 1, 2, 3, 4. Ou seja, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Se ele tem 4 elétrons na camada de valência, ele está em qual grupo? Grupo 14 da tabela periódica. Elemento que está no terceiro período e grupo 14, é só olhar na tabela periódica, olhar. Quem é que está no terceiro período e grupo 14? Tabela periódica. Primeiro período, segundo período, terceiro período. Olha ele aí, a terceira linha, terceiro período. Tá aí. E grupo 14, gente. Olha aqui, quem é você? Silício.
responde. Resposta correta, letra A de amor. Espero que vocês tenham entendido energia de ionização. Beijo no coração, fiquem com Deus, até mais.